Bom, irmãos, estamos já na terceira mensagem desta série, Retocando a Família. Mês de maio é um mês que nós falamos acerca da família, dos desafios, das provações, das bênçãos que Deus tem para as famílias, não é verdade? Retocando a família. A primeira pergunta que nós fizemos foi essa: por que estão tristes? Falamos então aquela passagem em Lucas 24, quem quiser ouvir essa mensagem, ela já está na internet, você pode acessar e assistir lá no blog. O segundo domingo nós tivemos a visita do Juliano Matos, por que estão ansiosos? Falou-se então sobre a questão da ansiedade, e hoje nós vamos falar sobre o medo, por que estão com medo. E domingo que vem encerramos então falando sobre a fé. E como eu fiz no primeiro domingo, eu vou apenas rapidamente aqui na nossa introdução falar um pouquinho sobre essa questão de família, definição de família. Hoje, na pós-modernidade, muitas mudanças adentraram nos lares, nas famílias, nós precisamos encarar essas mudanças de maneira séria, coerente, assimilar as coisas boas, entender quais são os novos desafios que as famílias têm em pleno século XXI. Eu procurei uma definição bem simples aqui de família. Diz assim: a família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. É um grupo de pessoas ou um número de grupos domésticos ligados por descendência a partir de um ancestral comum, matrimônio ou adoção. Nesse sentido, o termo confunde-se com clã, que é um termo realmente muito antigo para definir família. Ainda nessas definições, diz assim, que dentro de uma família existe sempre algum grau de parentesco. Membros de uma família costumam compartilhar do mesmo sobrenome, herdados dos ascendentes diretos. A família é unida por múltiplos laços, capazes de manter os membros moralmente, materialmente e reciprocamente durante uma vida e durante as gerações. Então, é o conceito mais simples que nós temos de família. Só que quando nós pensamos em família, você vai dizer assim, bom, o que é família? Na minha época, quando eu era criança, era uma coisa, hoje é bem diferente. Na época dos meus avós, era mais diferente ainda. Então, eu quero ver com vocês aqui rapidamente algumas estruturas familiares e como ela foi mudando ao longo do tempo e como é hoje uma estrutura familiar. Bom, a família é extensa, uma das estruturas mais antigas. O que seria essa família? As famílias extensas caracterizam-se pelo elevado número de membros, pois no mesmo espaço coabitam o casal, os filhos, parentes, que poderão ser de diferentes gerações, avós, primos. Era um tipo de estrutura que nós tínhamos nas famílias, e essa estrutura diminuiu muito, quase desapareceu, não totalmente, porque hoje, mesmo nas famílias mais modernas, alguns ainda têm o pai do cônjuge, né, o sogro ou a sogra, ou algum agregado, mas aquela visão antiga que nós tínhamos, uma grande família, onde todos moravam juntos, às vezes no campo e tudo mais. Com o advento do êxodo rural, todos vieram para a cidade, houve uma necessidade de adaptação, então formou-se o que é chamada família nuclear. O que seria isso? Ou conjugal, que consiste de duas pessoas adultas, tradicionalmente uma mulher e um homem, e dos seus filhos, biológicos ou adotados, habitando num ambiente familiar comum. A estrutura nuclear tem uma grande capacidade de adaptação, reformulando a sua constituição quando necessário. Essa é a estrutura mais comum nos dias de hoje. Pai, mãe, filhos. No passado, um pouco mais. 5, 6 filhos. Foi diminuindo. Hoje nós temos o quê? Uma média de 2 filhos, 3 filhos no máximo. Muitos pais hoje, cada vez é mais comum terem apenas um filho. E há aqueles que não optam por ter filhos e vive apenas o casal. Há uma outra estrutura também, meus irmãos, que nós chamamos de estrutura de pais únicos ou monoparental. O que acontece? É uma variação da estrutura nuclear. Tradicionalmente, nuclear tradicional, devido a fenômenos sociais, como divórcio, óbito, abandono de lar, ilegitimidade ou adoção de crianças por uma só pessoa. É uma nova estrutura também, muito comum nos dias de hoje. Às vezes uma mãe sozinha que cria os seus filhos. Às vezes é um pai, falece alguém, houve um divórcio, ou ela optou por isso, uma mãe solteira que quis adotar uma criança. É uma nova estrutura familiar também.
Bom, além dessas estruturas mais tradicionais, você tem também, nos nossos dias, o que nós chamamos de estruturas alternativas, né? Destacando-se a família arco-íris, constituída por pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros, e os seus filhos. Como eu disse no primeiro estudo nosso aqui, meus irmãos, nós não vamos tecer em momento algum valores, né? Se eu concordo ou não concordo, se eu aprovo ou não aprovo. Essa é a estrutura familiar da nossa época. Hoje no Brasil ainda está se discutindo muito se pode adotar, não pode adotar, pais gays estão se casando, mas ainda não pode adotar. Mas nós sabemos que em outros países isso está se tornando cada vez mais comum, e é um processo que nós estamos vivendo, e estamos vendo mudanças na estrutura da família. E essas mudanças trazem, sim, consequências, trazem desafios. Além dessa mudança estrutural, existem outras mudanças também, que eu coloco aqui para vocês. Então, por exemplo, essa família pós-moderna, a época que nós estamos vivendo, pós-modernismo, as novas estruturas têm exigido adaptações, que, por sua vez, exige muito de cada membro da família. Além da mudança de estrutura, a sociedade pós-moderna traz consigo novas exigências para a família. Aquilo que era luxo no passado se tornou necessidade no presente. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que hoje. Na década de 70, mais de 70% das famílias dependiam de apenas uma renda para sustentar essa família. Hoje, 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o padrão, às vezes até mais, né? Filho chega a 19, 20 anos, vai arranjando emprego aí, vai ajudando, porque para manter o padrão é difícil. Às vezes tem uma família que 3, 4, 5 pessoas precisam trabalhar para manter aquela estrutura. Então, esse panorama rápido aqui dá para a gente pensar algumas coisas. As mudanças de estrutura, de estilo de vida, de padrão, que mudou muito, as novas necessidades, etc., tem gerado enfermidades modernas, ou que nós podemos chamar de enfermidades urbanas. Depressão, tristeza excessiva, ansiedade, medo, desânimo, muitas outras enfermidades, então, invadiram as famílias. Você imagina hoje, então, uma mãe que tem aquela estrutura familiar monoparental, ela sustenta os seus filhos, ela tem que dar para os seus filhos 5 vezes mais do que os seus pais deram para ela. Imagina como isso exige dela. Você vive, então, hoje crises nos casamentos, nos lares, porque a demanda é muito grande, as necessidades aumentaram demais, a estrutura mudou, tudo se tornou mais difícil, meus irmãos. Não tem como nós negarmos isso, e vivemos isso. Somos impactados por essa mudança, isso afeta os nossos relacionamentos, afeta a maneira de nós criarmos os nossos filhos, afeta a vida conjugal, e traz consigo muita dificuldade. Isso sem contar daquelas tragédias. Eu estou falando daquilo que é normal. E quando ocorre, então, uma surpresa? Nós sabemos que corremos esse risco. Quando ocorre, então, aquilo que nós chamamos, sem contar, as tragédias familiares, acidentes, mortes, frustrações, doenças que invadem um lar, que coisa difícil para um pai. Eu me lembro em São Paulo que nós acompanhamos uma família que o seu filho, na adolescência, adquiriu câncer, desencadeou câncer nos ossos. Você não sabe o que é isso numa família. Você não sabe o que é um pai orar todos os dias para o seu Deus levar o seu filho. Porque era uma dor terrível, não havia remédio que pudesse amenizar aquela dor, e era tanto sofrimento. Então, coisas que podem invadir uma casa, quando um pai de família fica impossibilitado de ganhar o seu pão, acamado, enfermo, ou quando se perde uma mãe logo no início. Eu vivi essa experiência, né? Eu tenho falado muito sobre sofrimento, e alguém disse, mas você é tão novo, você sofreu alguma coisa na sua vida, né? Eu vivi algumas experiências difíceis, né? Eu não vou dizer que são necessárias para ser um pastor, mas me ajuda um pouco. Eu me lembro quando eu tinha, até o início da minha adolescência, eu tinha vivido uma fase de muita fartura. Eu vivia com meus familiares no norte do Brasil. Eu tinha o irmão mais velho da minha mãe, era alguém muito próspero. Ele tinha fazendas, lojas, empreendimentos, todos os seus filhos estavam muito bem de vida. E a minha mãe era a caçulinha, foi morar lá junto, e eu nasci lá, e nós tivemos um período muito bom. Até que, depois do segundo filho, vieram 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que ela estava grávida.
A ruim é que ela tinha um tumor, um câncer no cérebro. Então, foi uma fase de muita dificuldade. Nós perdemos tudo que nós tínhamos. Viemos para cá, ela foi se tratar na Unicamp. Nós tínhamos uma casa enorme, um sobrado na frente de um lago, de uma fazenda extraordinária, tudo do bom e do melhor que se podia de ter. Nós fomos morar no fundo de uma casa, de um parente de favor. Meu pai viveu com a minha mãe para cima e para baixo, tentando achar um tratamento. E ela veio a óbito com 27 anos, deixou uma criança de alguns meses. Depois disso, de perder minha mãe, eu vi meu pai, então, se entregar no álcool. E depois disso, eu perdi meu pai para o álcool também, durante muitos anos da sua vida. Aquela criança que nasceu logo após o nascimento da minha mãe, com 17 anos de idade, ela veio a falecer também. Perdi esse meu outro irmão. E eu e a minha irmã nos perdemos nas drogas, nos vícios. Então, foi uma fase de muito sofrimento. Eu vi uma família ser destruída em pouco tempo. Foi muito rápido. Nós tínhamos tudo. As melhores lembranças da minha vida foram até uma fase da minha vida. Depois foi muito sofrimento, muita dificuldade. Não conhecia Deus, não tinha onde me apegar, não tinha esperança nenhuma, não tinha perspectiva nenhuma. E hoje, quando eu vejo família sem Deus, sofrendo dificuldades, quer seja aquelas que são naturais desse processo de desenvolvimento de estrutural que as famílias estão vivendo, quer seja uma tragédia que invade, eu digo, há muita diferença. Se tem Deus naquela família, se não tem Deus naquela família. Os problemas vêm para todos. Mas se você tem Deus, a maneira que você vai lidar com isso. Eu tenho certeza que se meu pai conhecesse a Deus, ele teria agido de uma maneira diferente. Eu teria sido orientado de maneira diferente. Nós iríamos superar aquela crise, aquela dificuldade. Então, sofrimento, meus irmãos, todos nós temos. A diferença é, Deus está no centro da sua família ou não? Se Ele não estiver, eu não espero nada de bom. É daí para pior. Agora, se Ele estiver no centro, Deus pode reverter qualquer situação. E eu já vi Ele reverter. E quando eu conheci a Deus, Deus foi reconstruindo a minha vida, reconstruindo a vida da minha família. E vi coisas maravilhosas acontecerem. Não estou dizendo que nenhum problema mais atingiu a minha casa. Mas é diferente. Deus nos dá força. Deus tira o medo. O medo é paralisante. O medo é aterrorizante. O medo nos leva a buscar fugas. E são essas fugas, meus irmãos, que destroem a família. Então, meus queridos, eu quero dizer para você, será que no meio de todas as dificuldades, será que a palavra de Deus tem a dizer, o que ela tem a dizer sobre tudo isso? Será que Deus se preocupa pessoalmente com a família? Ou com cada membro da família está passando? Há esperança para nós diante de tantas dificuldades, tantos desafios? Eu creio que sim. Mostramos na palavra de Deus no primeiro domingo. Porque estão tristes, como que Deus trabalha a questão da tristeza no nosso coração, muda a nossa realidade, nos dá a verdadeira alegria, uma nova perspectiva para a vida. Vimos no segundo domingo a questão da ansiedade, porque estão ansiosos, como que Deus pode tirar a nossa ansiedade, trabalhar em nosso coração, e foi uma mensagem que nós ouvimos aqui no domingo passado. E hoje eu quero falar com você sobre a questão do medo, porque estão com medo. O medo, meus irmãos, ele tem sido algo cada vez mais comum nos dias de hoje. Nós temos aquilo que nós chamamos de síndrome de pânico. A pessoa tem medo de sair de casa, tem medo de trabalhar, tem medo de enfrentar a vida. Nós temos uma série de doenças, de fobias, não é verdade? Medo de entrar no elevador, medo de altura, medo de dirigir. Hoje nós sabemos que tem autoescolas que se especializam em tirar o medo. A pessoa já tem carta, ela conhece tudo. São medos. Medo é algo muito atual, muito comum nos nossos dias, que tem tomado conta dos nossos corações muitas vezes. Quantos sonhos nós deixamos de realizar por causa do medo? Quanto sofrimento famílias enfrentam por causa do medo? E não podemos subestimar o medo das pessoas. O que é medo para o seu filho pode não ser medo para você, mas para ele é medo, não tem outro nome para dar. É tão paralisante para ele como aquele medo real que você tem na sua vida. Nós sabemos que as crianças às vezes têm medo de coisas tão absurdas. Medo do escuro. Mas eu, quando era criança, tinha medo do escuro, e eu sei o que é ter medo do escuro. Eu sei que você acordar de madrugada e querer ir no banheiro e está tudo apagado, aquela escuridão, aquele breu. Parece um universo para nós, é terrível. Uma criança que tem medo de alguma coisa que aconteceu na escola, isso traz traumas complexos, que muitas vezes ele tem que fazer terapia, um tratamento enorme para se libertar do medo.
E uma das primeiras perguntas que nós devemos fazer a alguém que está vivendo alguma dificuldade, alguma crise, é a pergunta clássica: qual o seu medo? Você tem que saber do que você tem medo. Você deve ter muitas coisas que você enfrenta com coragem. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber o que você tem medo. O que você tem medo que aconteça na sua vida. O que você tem medo de perder. O que te causa medo. E você vai descobrir, se você fizer uma análise no aconselhamento bíblico, você vai descobrir que esse medo que você tem, ele tem mais poder sobre a sua vida do que você imagina. Muitas coisas que você faz é em função dos seus medos, para fugir dele. O medo, então, na verdade, é uma das primeiras perguntas que nós devemos fazer. O que me causa medo? Qual o meu medo? Aconselhando certa vez uma moça que estava vivendo uma crise na área da sexualidade, a primeira pergunta que eu perguntei: qual o seu medo? E ela disse: medo de ficar sozinha. Só que ela estava pensando na ideia de ficar em casa sozinha, de ficar em algum lugar sozinha, e trabalhando um pouco mais, a gente descobriu que esse medo de ficar sozinha, na verdade, era de ficar sozinha na vida. Ela não tinha perspectiva. E ela estava vivendo uma crise na sua sexualidade por causa daquele medo. Estava mudando a sua concepção das coisas, estava criando um desespero. O medo, ele tem um poder muito mais forte sobre nós do que a gente possa imaginar. E eu quero falar então um pouco sobre medo e o que a palavra de Deus tem para nós. Um dos textos mais clássicos que eu conheço é Josué. Vamos abrir lá? Abra no livro de Josué. Josué, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, vai acompanhando aí o Pentateuco que nós chamamos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí, finalmente, nós temos o livro de Josué. Abre lá no primeiro capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos ler todos juntos o verso 9, meus irmãos, olha, todos juntos. Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a direção de Deus para a exposição da sua palavra. Oremos. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, essa noite, estarmos mais uma vez juntos aqui na tua casa, um tempo de adoração, um tempo de oração e tempo de reflexão na tua palavra.
Ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê compreensão do texto sagrado, do teu recado essa noite, Senhor. O Senhor que conhece, Senhor, os nossos medos, o Senhor que conhece o coração de cada um aqui que adentrou a tua casa essa noite, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Pai, de uma maneira que só tu sabes e podes, Senhor. Fale, ó Pai, aquilo que tu tens, o teu recado, Senhor, para cada um de nós, segundo as nossas necessidades, Senhor. Que teu Espírito Santo, ó Pai, que inspirou o texto sagrado, que conduziu, ó Deus, o teu povo no passado, o teu mesmo Espírito, Senhor, nos fortaleça essa noite, fale ao nosso coração, nos dê direção, luz, e possamos sair daqui realmente, Senhor, diferente de como entramos, com a nossa esperança renovada, com a nossa fé, Senhor, no Senhor Jesus, reforçada, ó Pai, e prontos para enfrentar a vida, enfrentar aquilo que temos lá fora, Senhor. Dê-nos da tua paz, dê-nos da tua bênção essa noite, e abençoe a tua palavra e a exposição da mesma. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós então tivemos uma introdução, a questão da família, o problema do medo, e escolhi um texto. Como sempre faço, não uso o texto como pretexto, né? Nós queremos saber o que está acontecendo. Quem é Josué, o que estava acontecendo, quais as lições que o texto nos traz, o contexto em que ele foi escrito, para entendermos um pouquinho a palavra de Deus e aplicarmos para a nossa vida. Primeira coisa que eu quero falar com você então, Josué. Você sabia que Josué se chamava Oséias? Nem todos sabem disso. Oséias era o nome de Josué. Oséias significa salvação. Mas num determinado momento da sua vida, da sua história, como era muito comum naquela época, quando alguém era chamado para algum desafio, para alguma coisa especial, o seu nome era mudado. Isso marcava a sua vida. Dali para frente, muita coisa iria mudar na vida de Oséias. Então você vai ver que o seu nome é mudado para Josué, que significa Yahvé é a salvação, o Senhor é a salvação. Isso está registrado em Números, capítulo 13, quando nos fala primeiro da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Ele era líder nessa tribo. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Então, a partir de Números, capítulo 13, o seu nome é Josué. Josué, então, era alguém, vamos pensar na idade de Josué, quando ele foi chamado para entrar na terra e liderar o povo. O que estava acontecendo? Vamos ver. Quantos anos tinha Josué? Geralmente, Josué capítulo 1, nós falamos assim, ele era um jovem, inexperiente, devia ter muitos medos devido à sua inexperiência. Você vai ver que não é nada disso. Você vai descobrir que Josué já era alguém muito experiente. E os medos que eles tinham eram medos bem peculiares. E não tinha nada a ver com a sua inexperiência, a sua juventude, coisa nenhuma. Bom, você se lembra que o que estava acontecendo? Moisés lidera o povo, eles são retirados do Egito, eles saem em direção à terra prometida, atravessam o Mar Vermelho, eles vão subir até um monte onde Deus vai trazer os mandamentos, toda aquela história, vai lembrando aí um pouquinho, né? E vai ter um momento em que um grupo será enviado até a terra da Palestina para espiar, para ver aquela terra. Então foi selecionado de cada tribo um grupo, dentre eles Josué e Caleb. E aí eles foram, olharam a terra, viram as pessoas que habitavam lá, eles teriam que tomar aquela terra, lutar, guerrear. Quando aquele grupo voltou, o medo se instalou, porque a maioria falou assim, desiste, porque não sei porque que Deus tirou a gente do Egito, estava muito bom lá, tinha comida, tinha lugar para a gente morar, nós estamos no meio de um deserto aqui, nós estamos enrolados. Aquela terra lá é muito boa, mas o povo é poderoso. Nós não vamos conseguir. Instalou-se um medo, uma revolta, todos se voltaram contra Moisés, foi uma confusão danada. Apenas Josué e Caleb falaram, não, vamos confiar em Deus, Deus tem um plano. Josué disse, não, nós podemos invadir aquela terra, nós podemos. Nesse período, Josué devia ter em torno de uns 20 a 30 anos. Vocês vão entender por quê. A palavra de Deus vem e a orientação é o seguinte, aquela incredulidade tomou conta e aquela geração não tinha condição mais de entrar na terra. Então Deus disse o seguinte, olha, de 20 anos para cima,
nenhum de vocês irá entrar na terra. Vocês vão ficar 40 anos vagando no deserto, até que toda aquela geração passe, e uma nova geração de 20 anos para baixo. Tá? Então, pessoas de 19, 20 anos estariam depois agora com 40 anos, 60 anos. Josué, se tinha ali na faixa de uns 20 a 30 anos, então vamos ver. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Só esses dois, que tinham mais de 20 anos, tudo indica. Então eles ficaram 40 anos, 30 mais 40. Os estudiosos acreditam que Josué tinha, no momento que Deus o chama, Josué capítulo 1, que a gente acabou de ler, por volta de 70 anos de idade. Ele não era um jovem inexperiente, como muitos pensam. Será que Josué então estava com medo porque ele iria enfrentar exércitos poderosos? Será que o medo dele era não dar conta aqui, ó, força humana? Vamos ver a experiência que Josué tinha militar. Se você acompanhar a história de Josué, lá em Êxodo capítulo 17, Moisés estava usando esse homem para liderar exércitos e todas as suas empreitadas eram bem-sucedidas. Tudo indica que Josué era um homem muito experiente nas táticas militares, nas estratégias de guerra. Ele já era um líder e ele tinha um preparo militar. Moisés então diz assim, lá no capítulo 17, verso 9 em diante: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Ele tinha então já experiência o bastante para avaliar quem estava preparado para ir para a guerra com ele ou não. Ele foi e escolheu a dedo: eu quero você, 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 você. Ele equipou um exército, ele capacitou um exército, ele liderou um exército, e ele foi até os amalequitas e venceu aquela batalha. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. E desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Era alguém muito experiente. Por que será que, de repente, Josué do nada ficou experiente? Não. Ele viveu no Egito um bom tempo, quem sabe quase uns 30 anos. E era muito comum e interessante que a habilidade militar que Josué tinha, possivelmente vem do Egito. Soldado profissional. Estudos arqueológicos, descobertas arqueológicas recentes, mostram que o Egito contratava soldados estrangeiros. E não foi à toa que Moisés olhou e falou assim: você vai ser o líder dos meus exércitos. Eu preciso de alguém experiente. Eu preciso de alguém que entenda do assunto. Porque nós vamos ter que lutar contra muita gente. Muito provavelmente ele era alguém militarmente, estrategicamente muito preparado, experiente. Alguns acreditam, até alguns estudiosos, que ele era um soldado profissional. Ele não ia fazer o que ele fez assim do nada. Ele tinha uma bagagem. A experiência agora espiritual de Josué. Josué, então, foi no início da empreitada, liderou algumas pequenas batalhas, venceu. Ele era o líder militar. E ele também andou muito perto de Moisés. Ele viu coisas extraordinárias. Ele era o que a Bíblia chama do servidor de Moisés. O que era isso? Moisés, onde ia, levava Josué. Moisés subia num monte para receber as tábuas da lei. Quem ele leva? Josué. Moisés, nos momentos mais importantes de encontro com Deus, de experiências extraordinárias com Deus, Moisés queria Josué junto com ele. Então era alguém que já tinha experiência nessa área também. Olha só. Levantou-se Moisés com Josué, seu servo, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Só ele, Josué, subiu. E Josué foi até mais um tanto e ficou esperando, e Moisés subiu sozinho até o monte. Mas Josué ali bem pertinho dele. Que mais? Lá em Êxodo, agora 33, pouquinho mais para frente, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, até naquela época ainda moço, uns 20 a 30 anos, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Era alguém que caminhava com Moisés, que estava tendo experiências extraordinárias, militar, espiritual, alguém já de uma idade avançada, experiente, capacitado. Era a pessoa que, se você olhar, humanamente, era a pessoa mais preparada para fazer aquilo.
Deus não ia colocar qualquer um para liderar o povo, não era assim que aconteciam as coisas. Até que finalmente, no final do livro de Deuteronômio, nós temos a passagem em que a liderança é transferida, capítulo 31, verso de número 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. O que nós temos aqui, na verdade, no finalzinho de Deuteronômio, a primeira transferência de liderança, que o próprio Moisés está passando agora, vamos dizer, o bastão para Josué. E ele traz essas palavras de ânimo, que o Senhor será com ele, ser forte, ser corajoso. No último capítulo do livro de Deuteronômio, quando Moisés então está para falecer, a Bíblia diz, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto de luto de Moisés. Agora Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E fecha então o livro de Deuteronômio, e você começa o primeiro capítulo de Josué que eu li com vocês. Por que eu fiz todo esse panorama? Porque nós, muitas vezes, ao lermos esse texto sagrado, nós pensamos, Josué era alguém inexperiente, ele tinha um grande desafio pela frente. Você vai descobrir que a grande preocupação de Deus com Josué, não é se ele era alguém forte, se ele tinha habilidade para liderar um exército, uma nação, isso ele tinha de sobra. Ele tinha muita experiência, ele já tinha ganhado várias batalhas, mas aí que morava o problema. Ele era bom demais, ele era experiente demais, ele era capacitado demais. E você vai ver que o problema que está por trás aqui, a grande preocupação de Deus, era outra. O que trazia medo na vida de Josué, não era de enfrentar um exército, porque quando ele tinha 20 e poucos anos, ele foi só dois. Ele mais um, falou, nós vamos lá e nós vamos vencer. Ele tinha autoconfiança demais, esse que era o problema. Percebe? A gente tem uma visão totalmente diferente de Josué. Era uma pessoa autoconfiante demais, ele confiava muito no seu taco. E ele era bom no que fazia. Mas por que então que a Bíblia chega e diz assim, Moisés, meu servo, é morto, disse Deus, dispõe-te agora. Deus queria disposição do coração. E Deus diz para ele assim, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Você vai ver, agora que nós vamos estudar um pouquinho aqui no capítulo número 1, que o grande problema de Josué não era um medo ingênuo e infantil. Era Josué aprender agora a depender totalmente de Deus, a não confiar na sua capacidade, nas suas ideias, nas suas estratégias, porque o que vai acontecer agora, nos próximos capítulos da história de Josué, no livro de Josué, que vale a pena você ler, vai ser Deus mostrando novas estratégias. Josué, quando está diante de Jericó, se ele fosse agir conforme um líder de exército, naquela época, ele ia fazer tudo, menos o que Deus havia mandado ele fazer. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, Josué sabia muito bem o que fazer. Eu creio que isso tem tudo a ver conosco hoje. Porque muitos de nós, muitas vezes, já temos as nossas próprias ideias de como nós vamos fazer para liderar a nossa família, o que eu devo fazer para conduzir os meus negócios. E o nosso desafio, muitas vezes, nesse nosso processo, é ouvir Deus dizer o seguinte, filho, confia em mim. Você agora vai estar sob o meu comando. O desafio de Josué é diferente. Não é enfrentar com a cara e coragem, fazer e acontecer. É viver debaixo da dependência de Deus. Até então ele estava sob o comando de Moisés. Era uma coisa, Moisés falava para assim, vai lá e ganha a guerra. Ele ia lá e ganhava a guerra. Agora não, ele ia tratar diretamente com Deus. É diferente. Viver sob o comando e a direção de Deus é totalmente diferente.
do que nós ouvimos lá fora, o que significa ser uma pessoa bem-sucedida. Se você quiser que os seus filhos, a sua família, o seu casamento seja bem-sucedido, você vai ter que deixar de lado muita coisa que você já ouviu. Você vai ter que nadar muitas vezes contra a correnteza. Deus vai dizer, filho, olha, segue por esse caminho. Mas, Senhor, toda a sociedade, todas as teorias elaboradas, toda a psicologia moderna, o mundo está indo nessa direção, o Senhor manda eu ir para outra direção? Percebe como é difícil? Precisa ter muita coragem. Precisa ser muito forte para muitas vezes nadar contra a correnteza. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Josué, ele tinha um desafio pela frente e ele não tinha que confiar mais no seu taco. Ele tinha que aprender a confiar em Deus. As batalhas seriam ganhas, vitória viria, ele seria bem-sucedido se ele dependesse de Deus. Esse é o desafio de Josué. E muitas vezes o medo dele é que ele era bom demais. Ele confiava muito em si, ele era autoconfiante, ele ainda não tinha aprendido a perder. E às vezes com Deus, Deus fala, perde, abre mão, dá um passo para trás. A nossa caminhada com Deus é totalmente diferente. Eu não sei, Senhor, fazer isso. Eu sei ir lá e ganhar. Eu sei ir lá e derrubar. Eu sei ir lá e vencer e ponto final. Só que ele precisava aprender. E aí então, meus queridos, esse medo, será que eu vou conseguir liderar sob o comando direto de Deus? Como Moisés fez? Qual era a grande característica de Moisés? Qual a virtude que mais chamava a atenção na vida de Moisés? Quem se lembra? Hã? Pode falar, eu quero ouvir. Alguém se lembra da vida de Moisés, alguma virtude que chamava a atenção na vida dele? Coragem. Vamos ver se alguém vai acertar. Me ajudem. Qual a maior virtude de Moisés, gente? Paciência. A palavrinha certa é mansidão, domínio próprio. Moisés era um líder manso. Sabe o que é um líder manso? Fraco? Forte demais, a ponto de ter um domínio próprio. Provérbios chega a dizer que há homens que são capazes de dominar uma cidade, mas não conseguem dominar a si próprio. Toda a orientação de Deus aqui para Josué é o seguinte, filho, domínio próprio. Mansidão, viver debaixo do meu comando. E eu vou te dizer uma coisa, gente, é a coisa mais difícil nos dias de hoje, é seguirmos o comando de Deus. Precisamos ter muita coragem, precisamos ser muito fortes para isso, para ouvir a voz de Deus e obedecer. Moisés era a pessoa mansa, mansa não é fraco, era força sob o controle. Na hora que Deus mandar, eu faço, na hora que Deus falar, não faço, eu não faço. E precisa ser muito forte, precisa ter uma tenacidade, precisa ser uma... Então aqui, meus queridos, medo. Primeira coisa que Deus vai fazer com Josué, olhe para trás. O que eu já fiz, vamos olhar para trás, e é isso que Deus faz. No início, no capítulo 1, do verso de número 3, Deus diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ele está usando algo lá atrás. Eu já prometi. Vamos se lembrar do que aconteceu lá atrás. Ele continua, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olhe para trás. Não te deixarei, nem te desampararei. O que Deus está dizendo agora para Josué, o primeiro encorajamento que ele recebe é assim, ó, olha para trás. Olha o que eu já fiz lá. Você se lembra do que eu fiz com Moisés? Você se lembra como eu fui com ele? Do mesmo jeito que eu fui com ele, olha para trás. Eu vou ser com você. Você tem que ter coragem de me ouvir agora. E conduzir sob o meu comando. Ouvir a minha direção. Ouvir o meu mandamento. Essa é a ideia que vai ecoar aqui no capítulo 1. Viver debaixo do comando de Deus. Olhe para trás, veja o que eu fiz com Moisés e eu vou ser contigo. Eu te garanto, se você se colocar debaixo do meu comando, como Moisés fez, eu serei contigo, não te deixarei, nem desampararei. Como eu prometi, como eu fui com Moisés, olhe para trás. E é um exercício importante na nossa vida.
Eu creio que se você está aqui hoje, mesmo que você não tenha tido grandes experiências espirituais, mesmo que você não tenha décadas de igreja, de conhecimento da palavra, olhe para trás. Você consegue imaginar como que Deus conduziu, lembrar como que Deus conduziu a sua história até aqui? Quantas dificuldades você enfrentou? Você está aqui hoje. Você está aqui vivo, sentado. Ele foi no passado, o que ele fez no passado. Nós não temos que apagar o passado. Nós temos que olhar para trás. Mesmo nas horas mais difíceis. Você não estava sozinho. Você pensa que você estava sozinho. Deus te preservou porque Ele tinha um propósito. Pode ser que Deus começou a trabalhar de maneira mais intensa com você há pouco tempo. Mas lá no passado, Deus já estava te preservando. Porque nós cremos num Deus que conduz a história. E conduz a nossa história para nos trazer hoje, aqui, agora. E será que Deus iria se revelar a ele como se revelou a Moisés? Deus ia mostrar de maneira clara, cristalina, o que ele deveria ou não fazer, como ele fez com Moisés? E eu acho extraordinário porque Deus cumpre aquilo que ele promete. E um pouquinho lá para frente, está bem pequenininho, eu sei, mas só acompanha o que eu vou ler aqui. Lá no capítulo 5, Josué vai ter então uma experiência extraordinária. No momento de crise, no momento de grande desafio, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Olha o que vai acontecer então. O texto vai se tornando mais claro aqui para nós. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O que Josué está experimentando aqui? O que Deus disse para ele no início. Olha, eu estou prometendo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Na hora que você mais precisar, eu vou mostrar que eu estou com você. E quando ele estava diante de Jericó, Deus se revela a ele. Foi a presença de Deus ali. Quando o texto diz que ele se prostrou e aquele ser aceitou a sua adoração. E ele diz aqui, olha, o príncipe do exército do Senhor. Foi aqui uma manifestação de Deus na sua vida. Deus se revelando a ele. Não disse que eu estaria com você, como eu fui com Moisés, na hora mais difícil. Olhe para trás. O que aconteceu vai acontecer lá na frente. Eu lembro do salmista quando ele diz assim: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Josué estava sendo desafiado a buscar a direção de Deus na sua vida e confiar que o Senhor seria com ele e que Deus não iria desampará-lo. Como fui com Moisés, ele diz: serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E o salmista confirma isso para nós: os que confiam, conhecem o teu nome, e Deus não desampara os que o buscam. É uma promessa isso. Será possível um pai ou uma mãe desamparar o próprio filho? Infelizmente é possível, mas é raro. Mas o texto chega a dizer assim: olha, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É a ideia que Deus traz para Josué: olhe para trás, olha o que eu já fiz, eu vou fazer com você, não te deixarei, nem te desampararei. Mas a coisa vai esquentando mais. O segundo desafio que ele tinha: está com medo? Agora olha para o presente. O que eu tenho que fazer agora? Já olhei para trás, eu vi como o Senhor foi, Ele será comigo como foi com Moisés. Agora eu olho para o presente, o que eu tenho diante de mim? Aí você vai ver o que tem. Ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Ser forte e corajoso, em que sentido que Deus está dizendo? Olha, você puxa da espada e vence, porque você é bom nisso mesmo, eu sei que confia no teu taco. Tão somente Deus está limitando a coragem dele. A ideia de ser forte aqui é: te fortalece em mim. Essa é a ideia. Não seja forte em você mesmo,
mas te fortalece em mim. Tão somente, diz o texto, ser forte e muito corajoso para ter o cuidado de fazer segundo o meu comando. Percebe o grande desafio que Josué tem aqui? De conduzir, de liderar uma nação, não mais na força da sua espada, mas de viver sob o comando de Deus. Essa é a parte mais difícil. Tão somente, diz o texto sagrado, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então a ideia que é clara, meus irmãos, no texto sagrado. Ele não tinha que procurar força dentro de si. Ele não tinha que furar força nas suas capacidades pessoais, nos seus dons e talentos pessoais. Tão somente, segue o meu comando. Era a garantia de ser bem-sucedido. Na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte, olha, se fortalece em Deus, ser forte e corajoso, segue o comando de Deus, tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer a sua lei. Não te desvie desse comando de Deus, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, e o sucesso estava lá, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A Bíblia é muito clara, não te estribes no teu próprio entendimento. É essa a grande mensagem de Deus para nós hoje. É essa a grande mensagem de Deus para as famílias hoje. Está difícil, eu sei que está difícil. Cada hora a gente recebe uma orientação. Então, de repente, surge uma nova teoria. Agora é o tal do construtivismo. Ninguém pode mais interferir na formação do seu filho. Corrigir fisicamente agora é até contra a lei. Então você não pode mais interferir. Ele tem que ser entregue a si mesmo. E a Bíblia diz, né? O filho entregue a si mesmo vai ser a vergonha da sua mãe. Mas a sociedade diz, não, você entrega o seu filho porque agora você não pode interferir. Você tem que agir como moderador e você tem que deixar que ele descubra quem ele vai ser. Aí vem uma geração que é uma tragédia. Aí muda-se totalmente a teoria. Não, agora nós devemos interferir. Não é bem assim o negócio, entendeu? E a gente não sabe o que fazer. Como que nós vamos conduzir a nossa família? Porque cada hora surge uma novidade, cada hora surge um novo guru da educação que vai dizer para nós o que nós podemos ou não podemos fazer. Cada hora surge uma nova lei que vai dizer para você se você pode ou não corrigir o seu filho. E você vai fazer o quê? Quer ser bem-sucedido, filho? Ouve o comando de Deus. Tão somente. Você quer liderar a sua casa e ser um pai bem-sucedido? Esquece todas as asneiras que você tem assistido, lido, ouvido, e busca a direção de Deus. Você vai descobrir que ela é muito atual, que ela é capaz de nos dar direção na hora certa, que a palavra de Deus tem sabedoria para nós hoje, e nós vamos ser bem-sucedidos na orientação dos nossos filhos, nós vamos ser bem-sucedidos na orientação da nossa família, no nosso casamento. Quer ser bem-sucedido no casamento? Agora me diz, olha a realidade do mundo em que nós vivemos. E se eu estivesse olhando para esse mundo e dissesse assim, olha, as famílias estão assim, extremamente abençoadas. Seguindo as novas teorias, seguindo as novas orientações, seguindo tudo que esse mundo moderno, pós-moderno, traz de novo. Você olha as famílias, que bênção. Olha os casamentos, gente. É uma coisa maravilhosa. E é bênção, eu quero seguir esse exemplo. É isso que você vê. Quando você olha para uma família que não tem a direção de Deus, o que você vê? Você nem vê mais a família. Ela acabou. Ela se desmantelou. Ela está se acabando. Então como, gente? Percebe? É muito difícil para nós. Deus diz assim, olha filho, você quer ser bem-sucedido? Tão somente. Não te estribe no teu próprio entendimento. Segue a minha orientação. Confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é uma atitude passiva. Atitude passiva, né? Não é algo passivo. Entregar o caminho ao Senhor é confiar inteiramente no comando dEle. É liderar sob a direção da palavra dEle. É levar a sério o que Ele fala. Você está com medo? Eu tenho medo. Quando eu olho para a sociedade, quando eu vejo o que será dos meus filhos nessa sociedade, o que será dos meus netos nessa sociedade, o que é formar uma família nos dias de hoje, imagina daqui 20, 30, 40 anos.
Quais as orientações que estão dando? Gente, se hoje já está inseguro esse mundo, você imagina daqui a algumas décadas, com essa geração que a gente não pode nem corrigir mais, não vai preso. Você imagina o que vai ser o seu filho daqui a 20 anos, viver nesse mundo, em que não há mais limites para nada, tudo é possível, tudo é liberado. E nem nós podemos dar mais limites para os nossos próprios filhos. Você imagina o que vai ser esse mundo? Só resta a mim, meu irmão e minha irmã, ouvir o comando de Deus e ter coragem de nadar muitas vezes contra uma correnteza, contra uma avalanche, de ir contra uma série de gurus, de gente que fala, faz isso, faz aquilo, faz isso, aí amanhã não era isso, muda de novo, muda. A gente está ficando doido. Não pode comer isso porque dá câncer. Aí depois que vem uma outra pesquisa, não, isso aqui é bom para a saúde. Mas o dia desse dava câncer, agora é bom para a saúde, né? A gente fica doidinho. Estou só dando um exemplo, como que muda o tempo todo. E a gente vira um cobaia na mão dessa gente? Meu filho vai ser cobaia? Vai não. Se eu tiver que corrigir, eu vou corrigir. Se eu tiver que usar um pouquinho mais de rigidez, eu vou usar um pouquinho mais de rigidez. E se eu tiver que sofrer alguma consequência por isso, ser forte e corajoso, diz a Bíblia. Precisa hoje ser forte e corajoso para ouvir a palavra de Deus e obedecer. Às vezes, nós vivemos isso, todo mundo vive, não vive dentro da sua casa. Mas pai, todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Nós não vamos, ponto final. Eu quero o melhor para você, eu te amo. Eu não vou seguir o que todo mundo está fazendo. Percebe como é difícil? Você já ensinar o seu filho a nadar contra uma correnteza, às vezes sozinho. Todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo é. Mas você não é todo mundo, você é o meu filho. Você é filho de Deus. Você não está sob o comando de todo mundo, você está sob o comando de Deus. Uma família de Deus é uma família como Josué. Fortalece em mim, disse Deus, e tenha coragem de seguir o meu comando para a tua vida, em todas as áreas da tua vida. Olhe para o presente. E finalmente, meus irmãos, depois de olhar para o presente, Josué agora olha para frente. Está com medo? Então olhe para o futuro, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ele pediu para você olhar para trás, olha para o presente, os desafios hoje, agora, não é fácil, eu sei que não é fácil, nadar contra uma correnteza, eu sei que não, mas no fim, Deus agora olhe para frente, olhe para o futuro. O que vai ser se você realmente ouvir o comando de Deus na sua vida? Ele diz, não te mandei eu? Comando. Eu estou comandando. Então segue o meu comando. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Futuro. Mas isso está totalmente condicionado com o presente. É novidade para alguém? Que a gente colhe no futuro que a gente planta hoje? Deus está dizendo hoje, filho, quer plantar? Bênçãos para a sua família, segue o meu comando. E olha para o futuro, o que você vai colher. É isso que a palavra de Deus está nos orientando hoje. O recado é tão simples. Josué, é um texto para você ler e descansar. Não tem muito o que inventar. Eu fiquei pesquisando e fiquei vendo as palavras no hebraico. E sabe, a gente fica achando que vai achar alguma grande sacada, né? Eu ouvi um pregador dizer, o pastor de Gai vai tirar da cartola uma novidade. Ele vai tirar uma coisa extraordinária. Não tirei nada de novo. Simplesmente, sucesso na sua vida, na sua família, na sua empreitada, segue o comando de Deus. Ouve a voz de Deus. Leva a sério, tema Ele. E eu vou dizer, é muito claro isso para mim, meus queridos. Quem teme a Deus não teme a vida. E quem não teme a Deus vive cheio de temores. Se você está temendo a Deus, ótimo, acabou. Essa é a orientação da palavra de Deus. Não tema aquele que depois de matar não pode fazer mais nada. Tema aquele que pode ainda definir o destino da sua alma. Se você teme a Deus e ouve o que Ele fala e busca na medida do possível, pela graça, pela misericórdia de Deus, somos todos pecadores, seguir, conduzir a sua família, o seu lar, seu casamento, sob o comando de Deus, descansa, filho.
Entregue o teu caminho, o Senhor confia nele, o mais ele fará. É isso que significa. Não te mandei eu, ele está dando uma garantia, então ser forte, se fortalece em mim, ser corajoso, não tema, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus vai ser contigo, por onde quer que andares, aonde você for, porque você está sob o comando dele. Agora, se você não está sob o comando dele, então tema, filho. Mas tema tem muito medo, porque eu não sei o que vai ser no futuro. Eu não sei de nada, filho. Se eu não estou sob o comando de Deus, se eu não temo a Ele, a Sua palavra, eu tenho que temer tudo. Eu não tenho garantia nenhuma de nada. Mas a Bíblia diz, serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Há uma história que eu acho assim extraordinária. Quando um jovem tem que se tornar um homem num ritual de um povo muito antigo, que eu tenho assim uma admiração muito grande, a passagem, né? O ritual de passagem para se tornar um homem na tribo Cherokee. O adolescente, quando está prestes a se tornar um homem, o pai levava o filho para a floresta no final da tarde, vendava-lhe os olhos e o deixava só. O filho sentava-se sozinho no topo de uma montanha, por toda a noite, e não podia remover a venda dos olhos, até que sentisse na pele os primeiros raios do sol. Durante a noite ele ouvia a natureza, os barulhos estranhos, o medo tomava conta. Ele passava a noite toda lá. E se ele conseguisse passar uma noite assim, ele seria então considerado um homem pelos Cherokees. Ele não podia contar a experiência vivida para nenhuma outra pessoa. Nenhum outro jovem adolescente ouvia o que acontecia lá. Pois a vivência de tornar-se homem é única, e esse ritual era sagrado. Eles aprendiam isso desde muito pequenos, enfrentando o desconhecido, a escuridão. O adolescente ficava naturalmente amedrontado. Ele via toda espécie de ruídos que geravam fantasias medonhas. Animais selvagens poderiam aproximar, cobras, insetos poderiam picá-lo, o frio, a fome, o vento que soprava, tudo trazia-lhe medo. Até que finalmente o sol raiava, ele sentiu o calor na sua pele. Estava na hora de remover a venda. E aquele jovem então, quando remove a venda, ele tem uma surpresa. O seu pai, que o deixou ali na madrugada, no início da noite, estava sentado a poucos metros, a noite inteira, protegendo de todos os perigos, durante toda a noite, mas ele não sabia disso. Depois disso, então, ele era considerado um homem, e era recebido depois na tribo como homem. O que Deus está prometendo aqui para Josué, nessa ilustração muito interessante, é a mesma coisa, meus irmãos. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. É a maior promessa que o ser humano pode ter nessa terra. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que Deus promete estar comigo, aonde eu for. Eu quero estar debaixo do comando dEle. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ter coragem de obedecer a sua voz. E conduzir a minha vida, a vida da minha família, segundo o seu comando. E dizer não, muitas vezes, por um mundo que me apresenta uma série de tentativas. Vamos tentar de novo. Não. Minha família não é cobaia. Meu filho não é cobaia. Eu confio nesse Deus. Eu confio na sua palavra. Esse era o grande desafio de Josué. Muitas vezes ele tinha que deixar de lado toda a sua experiência, a sua capacidade, deixar de confiar um pouco no seu taco e confiar no taco de Deus. Não é fácil. E eu quero terminar dizendo com você aqui, nós vamos assistir um pequeno videozinho de 5 minutos. Assim que a gente terminar essas perguntas, qual o seu medo?
como o seu medo tem controlado a sua vida. Você tem que saber quais são os seus medos. Pergunto: se tememos a Deus, não precisamos ter medo de mais nada. Vamos aprender a olhar para o passado, o presente e o futuro. Se Deus é por nós, e Ele prometeu, quem será contra nós? A palavra de Deus tem um verso maravilhoso que nos fala isso. Não temas, Ele disse. E continua a nos dizer hoje, não temas. Aprenda a seguir o comando de Deus em todas as áreas da sua vida e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A maior de todas as promessas, Ele já nos fez. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero que você feche seus olhos agora e pense nos seus medos. E nesse desafio que você recebe essa noite, não de fazer coisas mirabolantes, ser herói. Deus não precisa de herói. Heróis morrem cedo. Deus quer filhos que tenham coragem de ouvir a sua voz e obedecê-la. Isso que agrada a Deus. Isso é que ganha o coração de Deus. Nós vamos falar com Deus. Em seguida tem um clipe lindo. É uma música cantada por aquele jovem que já não é tão jovem hoje, Nick, que não tem os braços, não tem a perna. Tem vídeos extraordinários dele, já passei alguns. Hoje é uma música que ele fez que fala sobre o medo e a esperança. E ele vai mostrar uma série de pessoas que estão desistindo. Alguns pensando em tirar a vida, outros já não têm mais esperança. E ele termina isso nos dando uma perspectiva, uma nova esperança. Terminando esse vídeo, o pessoal do louvor já venha direto para frente, que nós vamos encerrar o nosso culto com uma música linda também preparada para reforçar todo esse pensamento do que nós falamos hoje aqui, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos? Ó Pai amado, o Senhor conhece os nossos medos, o que nos aterroriza, o que toma conta de nós. Ó Pai querido, precisamos de coragem, de muita coragem, Senhor, para ouvir a Tua voz e obedecê-la, Senhor. Precisamos nos fortalecer no Senhor, como vimos aqui. Muitas vezes não confiarmos em nós mesmos, mas, ó Deus, confiarmos no Teu comando, confiarmos na Tua palavra. Não nos estribar no nosso próprio entendimento, Senhor, mas entregar toda a nossa vida. Entregue o Teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ó Pai, se alguém aqui essa noite está sem esperança, o medo tomou conta, o pânico, que saiamos daqui renovados na nossa fé, na nossa confiança, da nossa dependência, crendo que o Senhor está conosco todos os dias, cuidando de cada um de nós, como o Pai naquele rito de passagem, naquela tribo, me faz lembrar que o Senhor está presente conosco nos momentos mais difíceis, cuidando de cada um de nós. Ó Pai querido, renova a nossa fé nisso, ajuda-nos a crer, dê-nos coragem, força, para obedecer a Tua palavra, Senhor. Muitas vezes indo contra uma avalanche, Senhor, lutando muitas vezes solitário, Senhor, mas crendo que o Senhor está conosco, em todos os momentos. Serei contigo, disse o Senhor, por onde quer que andares. Sometimes I get so tired, just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky,
feel the warmest light comfort me. I've seen the great heights, reminding me I'm alive. I don't wanna die, I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something. I tried to commit suicide. I had lost my hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. I know there's something more. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I don't wanna die. I don't wanna waste another day or night. I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something more. I know there's Senhor, tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar.
e a noite escurece ao redor. As trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como o dia, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará. Tua